se lembrar aí, no final do ano passado, no início desse ano, nós começamos a falar especialmente da aceleração de Deus. A aceleração que viria sobre nós, que viria na nossa direção. Nós desafiamos você a ter alvos, desafiamos você a buscar em Deus esses alvos, mas esse é o tempo de nós entendermos algo. As coisas de Deus, elas não são automáticas. Deus não chamou você para viver uma vida no automático. Deus ele chamou você para ser conduzido pelo rio de Deus, pelo rio de vida. Então, quando talvez você já entrou na beirada de um rio, você entrou no rio para poder se banhar, quando você estava lá, você percebeu uma coisa. Depois de um certo tempo, uns 5, 10 minutos, 15 minutos, você já estava num outro lugar diferente. É como se você tivesse andado alguns metros para frente ou para trás. Porque o rio ele vai empurrando você. O rio vai te levando para a direção dele. E quando você entra no rio de Deus, o rio de Deus ele vai te conduzir. Ele vai guiar você. E Ezequiel, a Bíblia diz que existiam águas que elas eram capazes ali de estar nos joelhos, nos ombros. Existiam águas do rio de Deus que deixavam completamente submersos, para que a pessoa, quanto mais profunda ela fosse, menos ela tivesse controle da sua própria vida. E assim Deus quer fazer na sua vida. Eu li para você esse texto de Gênesis 3:8, porque a vontade de Deus desde o princípio é ter comunhão com você. A vontade de Deus desde o início é que você seja alguém que é conduzido, mas que você seja alguém também que tem relacionamento. Deus te criou para ser alguém que é relacional, alguém que tem relacionamento íntimo com Ele. Porque você não foi feito para ser um funcionário de uma fábrica, de uma lavoura. Você foi criado para ser noiva do Cordeiro. E você foi feito dessa maneira, para que você possa ter um relacionamento. Deus criou você dessa forma. E aqui no início, o texto diz que todos os dias, o Senhor, ele vinha na viração do dia ter comunhão com Adão e com Eva. Todos os dias. Deus é um Deus de relacionamento. Só que houve um dia que Adão e Eva pecaram. E quando eles pecaram, a Bíblia fala que eles perderam a glória de Deus, porque aqueles que pecam, eles estão destituídos da glória do Senhor. E aí, quando isso aconteceu, diz a Escritura, que eles, naquele mesmo momento que eles pecaram, eles perceberam que eles estavam nus e eles se esconderam, tentaram fazer para si roupas de figueira, para que Deus não visse a sua nudez, para que Deus não visse que eles estavam nus, que eles já tinham perdido essa glória, eles não sabiam o que estava acontecendo. Então eles se esconderam de Deus, porque eles pensavam que eles morreriam ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como eles não morreram, eles pensaram imediatamente, não, então Deus vai me matar. Só que na verdade é o seguinte, quando eles comeram da árvore do conhecimento, eles perderam a glória de Deus, e eles perderam também a impressão, o senso de relacionamento com o Pai. Quando eles começaram a se esconder por causa do medo, o medo fez com que eles se afastassem de Deus. Você vai perceber uma coisa, o homem, Deus ele sempre está à procura de relacionamento com o homem. Amós vai dizer o seguinte, que Deus ele nunca vai fazer nada na terra sem antes falar com seus profetas. Ou seja, ele sempre vai falar com o Senhor, ele sempre vai falar com o homem para depois agir aqui na terra. Ele sempre vai fazer dessa maneira, porque Deus quer se relacionar com o homem. A maneira de Deus agir na terra é através do homem. Você que se converteu, talvez você foi a primeira pessoa da sua casa a se converter. Você é alguém que é agente transformador lá na sua casa. E quando você dá a liberdade para Deus agir, Ele vai agir na sua casa, Ele vai agir na sua família, Ele vai agir na vida dos seus amigos, mas com a sua permissão. Apenas com a sua permissão. Deus não vai fazer nada que você não queira. Mas quando que isso acontece? Quando que nós damos essa liberdade? É quando nós temos relacionamento. E quando é que nós temos relacionamento? É quando nós oramos. Quando você tem uma vida de oração, você dá liberdade para Deus fazer na sua vida aquilo que é a vontade dele. Porque a vontade de Deus, a Bíblia diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus maiores do que os nossos pensamentos.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos de Deus, que são mais altos do que os nossos. Então os sonhos de Deus são maiores, os caminhos de Deus são mais altos. E a palavra também diz que assim como a chuva ela cai na terra e não pode voltar vazia, assim a palavra do Senhor não volta vazia na sua vida. Mas a questão é, quando você dá liberdade para Deus fazer, quando você ora, você dá liberdade para o Senhor manifestar o céu na sua vida. Você dá liberdade para que o céu ele se manifeste aqui na terra. Então você vai se lembrar da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. Quando você chama a existência o céu na terra, o céu no seu casamento, o céu na sua vida financeira, quando você chama a existência, você está dando legalidade para Deus agir. Você está dando liberdade para Deus fazer. Aqui esse texto, Adão e Eva, eles tinham por ter medo de Deus, eles não estavam dando liberdade para Deus fazer. Porque Deus, aqui o interesse dele não era de puni-los, ainda que eles pensassem que fosse. A intenção de Deus aqui não era castigá-los, ainda que eles pensassem que fosse. Aqui a intenção de Deus era achar o homem. Porque aqui o texto diz que eles se esconderam de Deus. Mas quando eles se esconderam de Deus, eles se esconderam porque eles pensavam que o caráter de Deus era um caráter diferente do que na verdade era. O caráter de Deus é um caráter de relacionamento. Mas o homem atribuiu a Deus um caráter perverso, como se Deus quisesse apenas puni-los e castigá-los. E tem muitas pessoas nesses dias que atribuem a Deus um caráter de alguém que quer apenas punir. Muitos não têm relacionamento com o Pai porque simplesmente atribuem a Deus um caráter que é apenas de juiz. Aquele que julga, que condena, que ele o tempo todo ele está em busca de punir o crime, de punir o pecado, de condenar o pecado. Mas ao que eu quero te dizer em nome de Jesus, eu quero: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando você conhecer a verdade de que Cristo morreu pelos seus pecados, aí você vai se lembrar do texto de Romanos 8, que diz que por quem está em Cristo não tem mais condenação nenhuma. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, se você, nesses dias, você entendeu que Jesus, ele morreu por você na cruz, então você também entende o seguinte: Cristo, ele sofreu a condenação no seu lugar. É por isso que hoje você pode ter paz para se relacionar com o Pai. Você tem essa liberdade. Eu quero falar para você hoje a respeito de 3 aspectos da oração. O primeiro aspecto fala do lugar. O segundo, a posição, né? E a condição da sua oração. Porque toda pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, toda pessoa que vive uma vida onde ela é cheia do Espírito Santo, ela não consegue deixar de orar. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela busca o tempo todo se relacionar com o Pai. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive em busca de relacionamento, porque ela deseja isso. Você foi criado com um vazio dentro do seu coração que só Deus pode preencher. Que só Deus pode encher você. Não existe nada nesse mundo que possa te preencher. Não existe televisão que consiga preencher. Não existe filmes que consigam preencher. Não existem viagens que possam te preencher. Apenas o Senhor pode preencher isso em você. E quando você entende isso, você sendo alguém cheio do Espírito Santo, você entende isso, você vai viver um estilo de vida diferente do que o que você vivia antes. Porque o ímpio, ele está acostumado a se encher de bebida, a se encher de comida, a se encher de drogas, a se encher de entretenimento. Mas nada disso satisfaz. E por não ser satisfeito com nada disso, em algum momento da vida, o ímpio vai buscar o Senhor. Ele vai atender à voz do Senhor que está dentro do coração dessa pessoa. Né? Então, um exemplo claro de que a nossa vida precisa ser uma vida debaixo de oração é o exemplo da vida de Jesus. Quando você lê os evangelhos, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele viveu como alguém que era completamente guiado pelo Espírito Santo. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele sendo 100% Deus, ele mesmo assim, ele era alguém que era guiado pelo Espírito Santo. Mas como que ele fazia isso? Ele era alguém que vivia debaixo de oração. Você vai perceber que em vários momentos a Bíblia fala que Jesus,
ele se retirava para poder orar. Jesus ele se retirava para poder buscar o Senhor com súplicas, com oração. Quando você lê, por exemplo, em Hebreus 5, 7, Hebreus capítulo 5, versículo de número 7, a Bíblia diz que Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Olha o que o texto aqui está dizendo. Jesus, ele sendo Deus, quando ele estava aqui na terra, em sua carne, eu quero dizer uma coisa. Jesus, quando ele estava aqui na terra, apesar de ser 100% Deus, ele estava aqui em figura de carne pecaminosa, embora sem pecado. Apesar de parecer carne pecaminosa, apesar de parecer como eu e você, como um ser humano normal, ele era alguém que não tinha pecado algum. E sendo 100% Deus, a Bíblia diz que ele se colocou em súplica e em oração. Mas por que ele fez isso? É porque era o estilo de vida dele. O estilo de vida de Jesus era um estilo de vida de oração e de súplica. Era um estilo de vida de buscar a Deus. Isso não era apenas para poder nos mostrar um padrão, apesar de que nos mostraria. Isso aqui era porque, de fato, para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter uma vida de oração. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter uma vida de relacionamento com o Pai. Porque o Pai, ele vai encher você, ele vai preencher o seu coração. Aqui o texto está dizendo que Jesus ele não apenas orava, mas ele orava com lágrimas nos olhos. Ele orava, mas ele orava com intensidade. Ele orava e clamava o Senhor. Então isso mostra para nós nesses dias que se nós quisermos passar nesses dias de tribulações, muitas vezes de dificuldades, nós precisamos ter uma vida de oração. Porque assim como você, Jesus também passou por muitas tribulações. Assim como você, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele disse que ele venceu o mundo. Então ele está dando para você uma garantia. Se você entender que ele venceu o mundo, você também vai vencer. Você vai ter aflições, você vai ter tribulações, mas tem de bom ânimo. Agora, esse bom ânimo, ele só vem sobre a sua vida quando você tem uma vida de oração. Para que você possa passar por circunstâncias, talvez de tentação, talvez você está passando por dias onde você está sendo tentado a pecar. Talvez você está passando dias onde o dinheiro está escasso, está faltando dinheiro, está faltando provisão. Ou então dias de falta de saúde, a enfermidade bateu na sua porta. Esses são dias de você buscar o Pai, de você buscar o Senhor de fato, de verdade. Porque Deus ele quer mudar a sua vida completamente. Ele quer trazer saúde sobre o seu corpo. Ele quer trazer prosperidade sobre a sua vida financeira. Ele quer trazer luz sobre cada área da sua vida. Ele quer trazer paz para você. Ele quer te livrar das tentações, livrar de entrar e de cair na tentação. Então, para que isso aconteça, nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Porque a carne ela é fraca. Você na sua própria carne, você é fraco. Você é frágil. Mas você sendo frágil, você precisa buscar alguém que é forte por você. É aí que o texto, ele fala, lá o Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos aqui um vaso de barro, mas nós temos um tesouro dentro de nós. Porque quando um vaso de barro é quebrado, o oleiro precisa pegar, catar os seus cacos, juntá-lo, modelá-lo, para que ele possa mais uma vez ter a sua forma e para que ele possa ser preenchido pelo tesouro. E esse tesouro é a glória de Deus. Você tendo a carne fraca, você precisa ser preenchido. Nesses dias, esses são dias de você ser preenchido pelo Senhor. Esses são dias do Senhor preencher as lacunas do seu coração. Esses são dias do Senhor preencher você em cada aspecto, em cada área. A sua vida é como se fosse uma grande casa ali com vários cômodos, com vários quartos, e que você precisa da liberdade para Deus fazer. Porque existem áreas da sua vida que talvez Deus ainda não tenha mexido, Deus ainda não tenha ajeitado as coisas, tirado as poeiras, porque você não deixou. Mas quando você se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, muda essa área da minha vida, muda o meu relacionamento, muda o meu casamento. Aí Deus ele vem com a sua graça,
Ele muda essa área, ele muda o seu casamento, ele muda o seu relacionamento e ele transforma você. Ele transforma você de dentro para fora. Talvez há muito tempo você tenha vivido de uma forma onde o seu relacionamento, o seu casamento tem sido algo frustrante, desanimador, não é o que você esperava, não é o que você gostaria. Talvez você não está feliz. Esses são dias de você orar ao Pai e falar: Senhor, eu não estou satisfeito. Eu não estou feliz com a situação que eu estou vivendo. Vem mudar as coisas de lugar. Muda as áreas da minha vida, muda cada área, muda cada circunstância. Muda, Senhor, o meu cônjuge, muda, Senhor, o meu corte, muda. Pede a Deus para mudar essas áreas. Porque quando você clama o Senhor, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te coisas grandes. Então, o que falta muitas vezes é o clamor. É clamar ao Pai e falar: Senhor, eu não consigo. Eu não tenho forças para poder vencer, mas o Senhor é forte por mim. Eu não tenho forças, mas o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Esses são dias de você clamar ao Pai. Esses são dias de você clamar ao Senhor. Então, Deus está desafiando você nesses dias a enfrentar essas batalhas, essas guerras que estão assolando o seu redor, de forma que você tome posse da armadura de Deus que está lá em Efésios. Quando você se dispõe a ser um soldado de Cristo na batalha, quando você se dispõe a ser como alguém que é usado por Deus, você decidiu tomar posse completamente do escudo da fé, do capacete da salvação. Você se dispôs de fato a guerrear contra principados na sua casa e orar de fato. Porque a sua luta não é contra carne nem sangue, a sua luta é contra principados. E quando você entende que a sua luta é contra principados, você vai orar ao Senhor e Deus é quem vai agir no seu favor. E Deus vai enviar os seus anjos ao seu redor para te guardar em todos os seus caminhos, para que você não tropece com o seu pé em nenhuma pedra. Aqui, o texto que ele está nos dizendo que Jesus ele se dispôs a orar, mas ele orava porque ele era alguém completamente dependente. Olha para você ver, lá em Lucas 3:21, a Bíblia diz que aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Imagina você no seu quarto, orando ao Senhor. Você está buscando a Deus, os céus se abrem sobre você. Essa é a figura da oração de Jesus. Quando Jesus orava, os céus se abriam. O que significa o céu se abrir? Se você for ler lá em Deuteronômio 28, você vai ler um texto que fala que o Senhor ele abrirá sobre você o bom tesouro do céu, a chuva. O que a chuva representa? Representa a bênção de Deus. E quando você se dispõe a orar ao Pai, é como se você pedisse para que os céus se abrissem sobre você. Porque naquele tempo, quando Deus queria mostrar para o povo a respeito da bênção, a bênção ela era materializada pela chuva. Porque eles viviam basicamente da agricultura. Então, quando chovia, aí tinha prosperidade, porque aí as colheitas elas cresceriam, elas frutificariam. Então, isso representava para eles a bênção, representava para eles a prosperidade. Quando você ora ao Senhor, os céus se abrem sobre essa área que você tem orado. Dos céus eles vão se abrir sobre a sua família, trazendo salvação. Os céus, eles vão se abrir sobre a sua vida profissional e vão fazer com que os seus caminhos sejam alargados. Os céus vão se abrir sobre o seu casamento, vão trazer alegria sobre você, vão trazer paz no seu coração. Mas aí, quando você ora ao Pai, essa chuva ela é derramada. E cada área seca da sua vida é transformada, é restaurada, de forma que aquilo que estava seco passa a ser molhado pela chuva de Deus. E aí, o que vai acontecer com você é o seguinte: não vai ter mais espaço para sequidão, não vai ter mais espaço para você ter um deserto, porque o deserto ele é representado pela seca. O deserto ele é seco, e quando a chuva de Deus vem, a sequidão vai embora. A sequidão é removida. E aí naquele mesmo momento você desfruta da abundância do Pai na sua vida. E é isso que Deus quer para você. Aqui o texto diz que Jesus, quando ele orou, estando ele a orar, o céu se abriu. E quando você ora, os céus se abrem sobre você. Porque tal qual ele é, nós somos nesse mundo. Então esses são dias dos céus se abrirem sobre você. Esses são dias dos céus que talvez parecia que os céus estavam de bronze. Parecia que a sua oração não subia do teto.
Parecia que sua oração ela barrava no teto e você não conseguia ver o resultado da sua oração. Quanto mais você orava, parece que as coisas ficavam piores. Esses são dias de Deus acelerar a bênção na sua vida. São esses dias. É isso que Deus quer fazer. No momento que Jesus ele estava sendo batizado, ele estava orando, ele sabia que logo em seguida ele passaria por um deserto. E ele sabia que naquele mesmo momento, ali, ele precisava ser municiado. Ele precisava ser suprido. Porque sendo ele alguém cheio do discernimento, porque Jesus sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, essa onisciência era dada pelo próprio Espírito Santo. Era o próprio Espírito Santo que colocava, que confirmava as coisas do Espírito de Jesus. E ele sabia que ele passaria pelo deserto, que ele seria tentado, que ele seria provado. Deus ele quer colocar no seu coração coisas que vão acontecer lá na frente. Deus ele quer trazer munição para que você possa ser aprovado lá na frente. Deus quer dar esse discernimento para você. Aqui o Espírito Santo veio sobre o Senhor enquanto ele andou nesse mundo. E ele viveu como um homem cheio do Espírito Santo. Tudo o que Jesus fazia, ele fazia na dependência e no poder do Espírito. E por isso ele orava. Ele sabia do poder da oração. Jesus orava não porque ele queria apenas nos mostrar um caminho, mas ele orava porque ele sabia o poder da oração. Se você entender o poder da oração na sua vida, você nunca vai deixar de orar. Se você souber o poder da oração, o poder sobrenatural da oração, o poder transformador da oração, você nunca vai passar um dia sem orar. Porque a oração ela tem poder de quebrar cadeias, ela tem poder de trazer cura, ela tem o poder de trazer restauração. Só que você precisa ser confirmado todos os dias. Então hoje, por exemplo, hoje nós vamos tomar da ceia do Senhor. O pão e o cálice. Nós vamos nos lembrar da aliança que foi feita na cruz do Calvário. Mas por que nós precisamos nos lembrar todos os meses da ceia do Senhor? É porque tem dias que você esquece que Jesus morreu por você. Tem dias que você esquece que o sangue de Jesus foi derramado sobre você e por você, para que você possa ter uma vida abundante. Tem dias que você esquece. E quando você come do pão e bebe do cálice, você se lembra do que Jesus fez por você. Você se lembra de toda a obra sobrenatural dele. E você precisa ser relembrado. É por isso que Paulo ele dizia, não me canso de dizer as mesmas coisas para vocês. Porque o que nos move não é saber coisas novas todos os dias, mas é saber todos os dias as mesmas coisas. Quando você entende todos os dias aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, é aquilo que vai mover você. É a verdade de que Jesus morreu para que você tenha vida. De que Jesus ele foi crucificado para que você tenha vida eterna. Que Jesus ele ficou enfermo na cruz para que você possa ser sarado de todas as enfermidades nesses dias. Jesus ele sabia do poder da oração. Marcos 1:35 diz que tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto para orar. E ali ele orava. A vida de Jesus, a vida de oração de Jesus era uma vida visível. Jesus ele era visto orando, ao ponto dos discípulos quererem orar como ele orava, porque sabiam que a oração de Jesus tinha um poder. Aqueles discípulos, eles sabiam que quando Jesus orava, as coisas aconteciam. Então é por isso que eles disseram, Senhor, nos ensina a orar. E veio a oração do Pai Nosso. Só para você poder lembrar, ali em João capítulo 17, é chamada de oração sacerdotal. Ali Jesus ele orou de uma forma tão intensa, que muitos anos depois, décadas depois daquela oração, o apóstolo João, ele se lembrou da oração de Jesus. O capítulo 17 inteiro fala a respeito de uma oração que Jesus fez. E essa oração foi tão intensa que João ele se lembrou dessa oração décadas depois. O Evangelho de João foi escrito em meados ali do ano 90 depois de Cristo. Agora imagina, ficar durante décadas se lembrando de uma oração. É porque essa oração tinha muito poder. Quando você entender o poder da oração, você vai orar mais. Você vai buscar mais de Deus.
Você não vai ficar satisfeito com a vida de oração que você tem. Você vai querer mais. E eu estou te falando isso não é para que você tenha ali, para que você fique acusado por orar pouco, mas é para que você fique motivado a orar mais. Para que você fique motivado a orar mais do que você tem orado esses dias. O encargo do meu coração hoje é para que você tenha no seu coração o desejo intenso, o desejo ardente por buscar mais de Deus. Porque quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais você buscar do Senhor, mais você vai ter dele. Mais ele vai liberar sobre você. Porque a Bíblia nos diz que a vida eterna é que te conheçam a ti. A vida eterna é conhecer o Senhor. E o Senhor, ele tem para nós novidade de vida. Ele tem para nós coisas maiores. Ele tem para nós coisas sobrenaturais. Então nós vamos conhecendo o Senhor. Nós vamos desfrutando do Senhor por toda a eternidade. Essa é a vontade de Deus. Jesus, aqui a Bíblia diz em Lucas 11, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, aqui eles estavam pedindo para poder aprender a oração. Porque se eles, vamos imaginar a história, sendo judeus, eles já tinham um estilo de vida de oração. Porque todo judeu ele tem sua vida de oração. O judeu, todas as religiões têm as suas rezas, têm as suas preces, têm as suas orações. E eles tinham sua vida de oração. Só que quando eles falaram: olha, Jesus, ensina-nos a orar, é porque eles entenderam que a oração deles era uma oração de pouca eficácia. Eles precisavam ter mais eficácia na oração. Porque a oração ela não é apenas você falar coisas para Deus, mas é você se relacionar. Muitas vezes a maior dificuldade não é falar com Deus, é ouvir, é relacionar. É igual num relacionamento entre amigos, num casamento. Num casamento onde só a mulher fala, onde só o homem fala, é um casamento ali que está meio disfuncional. Porque não tem de fato uma comunhão, apenas uma pessoa fala e a outra ouve. Quando na verdade todos deveriam falar e ouvir. Então, a vontade de Deus é que você tenha um relacionamento estabelecido, para que você possa ter uma vida abundante. Deus quer dar essa vida abundante para você. Jesus, ele precisava muitas vezes tomar decisões, assim como eu e você. Ele precisava tomar decisões. Então, quando você lê, por exemplo, lá em Lucas 6, a Bíblia diz que: mas eles encheram-se de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. E naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Isso aqui é Lucas capítulo 6, versículo 11. Jesus, ele já estava sentindo na pele um pouco da ira dos fariseus. E ele precisava se desvencilhar, porque ele tinha um propósito. Jesus, ele veio para morrer por nós, mas não era o momento da morte dele. E ele precisava se desvencilhar, ele precisava esconder em alguns momentos. Em alguns momentos os fariseus queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo naquele local. Mas Jesus, ele precisava tomar decisões. E como ele tomava as suas decisões? Era com base na oração. Quando você tem uma vida de oração, o Senhor guia as suas decisões. Você já viu que tem decisão que quando você toma essa decisão, você imediatamente, você sabe, você tomou a pior decisão que você podia ter tomado. Tem momentos na vida que a gente decide fazer algo, e aí até aquele momento parece uma ideia genial. Quando você executa aquela decisão, você pensa: nossa, eu vacilei, eu não devia ter feito isso. Por quê? Porque foi uma decisão que não teve a oração como base. Foi uma decisão tomada de pensamento rápido. Uma decisão ali que foi tomada no impulso. E é por isso que muitas vezes as decisões que você toma são decisões erradas. Porque não foi o Senhor que te conduziu. Porque Deus, sabendo de todas as coisas, Ele quando te guiar, você vai tomar a decisão certa. Jesus diz, aqui a Bíblia diz que Jesus, ele precisando tomar essa decisão, ele saiu para poder orar. Agora olha para você ver no versos 12 e 13. E quando amanheceu, Lucas 6, 12 e 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos.
Então aqui o texto está dizendo o seguinte: Jesus ele decidiu quais seriam os seus discípulos, os seus apóstolos. Ele decidiu quais seriam. Ele decidiu que seriam ali pescadores. Ele decidiu que seria ali um coletor de impostos, que seria ali que seria até mesmo um ladrão. Ele decidiu tudo isso. Só que aí na história, aqui a Bíblia fala que antes dele decidir quem seguiria ele teve uma noite de oração. Antes de decidir quem andaria com ele foi orar. Antes de você decidir entrar por uma porta de emprego, tem uma palavra de oração para que Deus possa pautar a sua vida, para que Deus possa conduzir sua vida. Quando Deus guiar você, quando você deixar o Senhor te guiar, você fala: Senhor, olha, guia a minha vida. Ele vai endireitar suas veredas. Ele vai endireitar cada área do seu ser. Aí, no capítulo João 6,15 diz que, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo e proclamarem rei. Olha para você ver a história. Antes, as pessoas tinham se enchido de furor, de raiva, para poder matá-lo. Mas aqui agora a história muda. Em João 6,15, Jesus aqui, sabendo que estavam vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Então aqui nessa história, Jesus, ele passou pelos dois lados. Ele passou tanto pela fase de ser aqui alguém perseguido, por ser alguém exaltado. As pessoas queriam levantá-lo como rei. E aí ele falou: não, aqui não, peraí, ainda não é o tempo. Não é o tempo de eu ser levantado. E aí ele se retirou do lugar que ele estava. Porque ele sabia qual era o momento que o Senhor tinha para ele. Ele sabia o momento que Deus Pai tinha para glorificá-lo, para levantá-lo. Ele sabia da missão dele aqui na terra. É interessante que o Senhor orou para que os discípulos tivessem revelação a respeito dele mesmo. Jesus, antes de mais nada, orava também pelos seus discípulos. E muitas vezes você vai precisar orar pelas pessoas que estão ao seu redor. Você vai precisar orar pelos seus amigos, pela sua família. Talvez você colocou lá no seu alvo de oração. Aí você pegou lá, você tem um alvo de oração como esse aqui. Aí você anota de todos os lados. E aí nesse alvo você fala: Senhor, salva a minha família. Você coloca lá atrás: salva a minha família. Só que aí, esse alvo está aqui. Você guarda na sua Bíblia. Está lá guardadinho, bonitinho. Mas só que esse alvo ali naquele papel não vai mudar a sua vida. Não vai mudar a situação da sua família. Deus ele vai trabalhar com você. Ele vai trabalhar lado a lado com você. Para que ao mesmo tempo que você ora, ele possa agir nos bastidores. Ao mesmo tempo que você busca o Senhor, ele mesmo vai movendo as peças. Ele vai trabalhando para que a sua família seja salva. Só que agora, se você apenas anota o alvo e guarda na sua Bíblia como se nada acontecesse, eu vou te dizer uma coisa: infelizmente nada vai mudar. Talvez você está orando ao Senhor para que a sua família se converta, você colocou no seu alvo de oração, mas se você não ora e não fala da palavra para os seus familiares, como que eles vão se converter? Como que eles vão ouvir aquilo que ninguém pregou? Então muitas vezes o Senhor, através da nossa oração, ele vai trazer situações, circunstâncias. Jesus orava para que os seus discípulos tivessem revelação dele. E aqui em Lucas 9, versículo 18, diz que estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Então aqui, antes dele perguntar para os discípulos quem ele era, ele estava orando. Para quê? Para que os discípulos tivessem revelação dele. E aí o apóstolo Pedro, ele se levantou e disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou com ele: olha, disseste bem, tu és Pedro, sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Qual rocha? Cristo. O apóstolo Pedro, ele recebeu a revelação do alto para que ele pudesse discernir quem era o Messias, quem era a verdadeira rocha, né, ali que sustentaria a igreja. Não seria o apóstolo Pedro, seria o próprio Senhor Jesus. Então aqui ele recebeu a revelação de Cristo, a revelação do Senhor Jesus como Filho de Deus.
É essa a revelação que Deus tem para nós nesses dias. O Senhor, Ele quer mudar essas áreas do seu ser. O Senhor, Ele era movido pelo Espírito. E toda oração, ela é gerada pelo Espírito Santo. Toda oração sua, ela vai ser gerada pelo Espírito Santo. Só as orações que você tem falado com o Pai, elas são geradas pelo próprio Espírito Santo. É o próprio Deus que fala com você através do Espírito Santo. Não é você mesmo falando. É porque dele, por meio dele e para ele é que são todas as coisas. Então você ora por meio do Espírito, você ora pelo Espírito que tem comunhão com o Espírito Santo, para que você possa ter aquilo que Deus tem para você. E quando você tem essa vida de relacionamento, você se torna alguém cheio do Espírito Santo. Jeremias 30, 21 diz que o seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar, e falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria se aproximar de mim? Então aqui o texto está dizendo, olha, quem é que se aproximaria de Deus se o próprio Deus não chamasse ele para um relacionamento? Quem ousaria se aproximar de Deus? Ninguém. Ninguém vai ousar se aproximar do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que nós não temos condição alguma de nos achegar diante de Deus. Nós não temos condição alguma. Então, é o Senhor quem se aproxima de nós. É o Senhor que nos chama para esse relacionamento. É o Senhor que nos chama para essa proximidade. Então, o Senhor está nos chamando para viver essa vida de relacionamento. Deus está construindo conosco uma vida de um relacionamento que vai durar a eternidade. Então, nesses dias que você passa aqui na terra, eles serão aqui apenas um reflexo do que vai acontecer lá na glória. Porque vai chegar um dia onde Jesus ele vai descer da glória, onde as trombetas vão tocar, nós seremos arrebatados com Ele, nós vamos reinar 1000 anos com Ele e vamos viver a eternidade com o Senhor. Mas essa eternidade que virá a acontecer, ela só virá porque nós só vamos desfrutar dela a partir do que nós estamos vivendo aqui hoje. O seu relacionamento com Deus aqui na terra hoje é o reflexo do que vai acontecer lá amanhã. Agora imagina, existem pessoas que elas têm medo até mesmo da volta de Jesus. Tem medo de Jesus voltar e ele não ter casado ainda. Tem medo de Jesus voltar e ele não ter virado milionário. Não ter visto ali os filhos se casando. Mas eu quero te falar uma coisa, peraí. Jesus ele te chamou para uma vida de relacionamento. Quando você tem uma vida de relacionamento com o Pai, a coisa que você mais deseja não é ficar rico. A coisa que você mais quer não é casar. A coisa que você mais deseja no seu coração é que Jesus volte. Então no seu coração vai ter um desejo ardendo, falando, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus buscar. Ainda que as coisas aqui na terra sejam boas para você ou ruins, você clama, Maranata, vem Jesus. Você quer a volta do Senhor, você quer que Jesus volte, você quer que Jesus ele reine na sua vida, você quer viver a vida que Deus tem para você, e você não quer nada menos e nada mais do que aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Por quê? Porque você quer aquilo que Deus ele quer para você. Você entendeu que aquilo que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor do que o que você imagina, do que você quer. Então você busca isso com todo o seu coração, você busca isso com todo o seu ser. Esse é o desejo, esse é o clamor de alguém que tem uma vida de relacionamento. E Deus ele quer compartilhar isso com você, para que você possa viver nesses dias aquilo que o Senhor tem lá no céu. Para que os céus eles se manifestem aqui na terra. E os céus eu quero profetizar em nome de Jesus. Os céus eles vão se manifestar na sua casa. Os céus vão se manifestar no seu casamento, mas com base na sua oração. Não vai ser algo automático. Você passou um nível, você se converteu. Aí você passou um outro nível, você foi cheio do Espírito Santo. Mas a vida de ser cheio do Espírito Santo, ela é uma vida diária. E quanto mais nós oramos, mais cheios nós nos tornamos do Espírito Santo. Essa é uma vida de relacionamento. E quanto mais você busca, mais você tem do Senhor. E Deus está chamando você para isso. Deus está chamando você para viver uma vida de relacionamento. Deus quer se relacionar com você. Deus quer relacionar com você. Para que lá na frente nós sejamos aquela noiva que vai se casar com Jesus.
Nós vamos viver com Ele na Nova Jerusalém por todos os dias da nossa vida, por toda a eternidade, para a honra e glória do Senhor. Agora, eu estou falando sobre isso, tudo isso que eu estou falando com você é apenas para alimentar o seu espírito, para chegar aqui na primeira parte, que para você ter uma vida de oração, você precisa ter um lugar certo, um lugar específico, você precisa ter um local. Você vai se lembrar, por exemplo, da história de Moisés. Moisés era alguém que via a Deus face a face. Ele falava com Moisés, ele falava com o Senhor face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Aí a história, ela diz que Moisés, ele costumava pegar a sua tenda e armá-la para si fora e bem longe do arraial. Aí na história, eu não vou ler tudo com você para a gente poder concluir, para a gente poder seguir adiante, mas Moisés, o relacionamento dele com o Senhor era o seguinte: ele estava guiando o povo do Egito até a Terra Prometida. Mas até que eles chegassem na Terra Prometida, eles andavam com um arraial pelo deserto e ele carregava uma tenda. Essa tenda que ele carregava, em determinados momentos, quando a coluna de nuvem ou a coluna de fogo paravam ali num determinado lugar, ali porque muitas vezes a coluna de fogo, a coluna de nuvem paravam, porque aquilo ali era como se fosse a representação de Deus, conduzindo eles à Terra Prometida. E aí, Moisés, ele era direcionado a um determinado local, ele saía para longe do arraial, ele ficava sozinho, ele ficava em um local afastado, para ter relacionamento com Deus. E quando ele ia para esse lugar, a Bíblia fala que ele aqui já era um homem de mais de 80 anos. Ele pegava a sua tenda, colocava sobre os ombros e ele andava e ele ia para longe do arraial, para poder ter um tempo de relacionamento com o Pai. Quando ele ia para lá, as pessoas que estavam no arraial, elas já sabiam e elas olhavam de longe falando: olha, Moisés ele está indo orar. Moisés ele está indo ter relacionamento com Deus. E aí elas olhavam, viam ele de longe. Aí ele, aquele senhor de mais de 80 anos, ele pegava aquela tenda, armava ela no deserto, bem longe, bem de longe. Aí eles viam, quando ele entrava naquela tenda, a Bíblia fala que a coluna de nuvem, ela se estabelecia na porta daquela tenda. E Moisés falava face a face com Deus. Aí, além disso, Josué, que era alguém que andava sempre com Moisés, a Bíblia fala que ele ficava na porta na parte de fora da tenda. Ele ficava lá para poder ouvir o que estava acontecendo, para saber o que estava acontecendo. Então, aqui a Bíblia fala sobre 3 tipos de pessoas. Fala sobre aqueles que ficavam no arraial, fala sobre aqueles que ficavam na parte de fora da tenda e fala sobre aquele que entrava na tenda para ter relacionamento com o Pai. Eu quero falar especialmente sobre Moisés. Moisés, ele saía daquele local que ele estava, ele ia para longe para ter relacionamento. Por que ele fazia isso? É porque você, assim como eu, assim como Jesus, nós precisamos ter um local específico para poder ter intimidade com Deus. Essa intimidade, dificilmente você vai conseguir ter ela num culto. Então, por exemplo, quando você está lá reunido, você está num culto, né? Então hoje nós estamos aqui no culto online, devido a essa quarentena que nós estamos, mas nós não vamos deixar de ter culto em nome de Jesus. Creio que na semana que vem nós já estaremos em um novo local, já estaremos em um outro local de cultos para a honra e glória do Senhor. Mas aí você está lá no seu culto, tem lá dezenas, centenas de pessoas, e aí naquele lugar você está adorando ao Pai. E você lá está em adoração, você está levantando as suas mãos aos céus e adorando o Senhor, falando: Deus, o Senhor é santo, o Senhor é digno, aleluia, está lá adorando ao Pai. Aquele local você pode ter a adoração. Adoração é diferente de intimidade. Vou te explicar por quê. Quando você está em um momento de adoração, o que é adorar? É falar para Deus o que Ele é. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é digno. E você fala para Deus dessa maneira, você está adorando a Deus. Mas agora, intimidade é o que você fala com Deus, que você não quer falar com mais ninguém. É só você e Deus. É só aquilo na intimidade. É igual você e o seu esposo, você e a sua esposa. Então tem coisas que você conversa com a sua esposa que você não fala com mais ninguém. É só sua intimidade.
Então, a intimidade, você não vai ter ela explícita, fora. Você vai ter ela quando você está lá no seu quarto. Então, a Bíblia, ela fala que Jesus ele nos falou a respeito de um momento que nós deveríamos fechar a porta do nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. Porque o Pai, nos vendo em secreto, nos recompensaria. Isso fala de intimidade. Quando você quer falar algo secreto para sua esposa, você vai para a porta, você fecha a porta do seu quarto, você conversa com ela, você vai lá e fala o que precisa ser falado. Por quê? Porque é íntimo. É algo entre você e a sua esposa. Da mesma forma, a nossa oração. Existem orações nossas que são tão íntimas que você quer compartilhar apenas aquilo com Deus. Às vezes é uma dificuldade que você está tendo. Às vezes é uma situação que você está enfrentando. E é o momento de você falar: Senhor, me ajuda nisso. Senhor, eu não consigo vencer essa tentação, me ajuda. Senhor, eu não consigo pagar essas contas, me ajuda. Então, não sei qual é a ordem das suas necessidades, não sei a ordem da sua intimidade com Deus, mas existem coisas que você vai ter apenas na intimidade do seu quarto. Você vai ter apenas com você e Deus. Vai ser apenas você e o Senhor. É muito difícil você ter a sua atenção completamente voltada para Deus quando você está num local de reuniões com muita gente. É muito difícil. É possível? É. Mas é muito difícil. Porque no momento de você estar numa multidão com muitas pessoas, é fácil você se dispersar. Então é aquele momento de você preparar o seu ambiente. Então, prepara, eu quero te desafiar nessa semana ainda. Quero desafiar você aí a separar aí todos os dias. Separar-se o máximo que você puder. Prepara ali no seu quarto, prepara num ambiente que vai ser melhor para você. Vai lá, prepara, coloca um louvor. Prepara ali um local para você talvez se ajoelhar, ou se você gosta de orar andando também. Prepara isso, um local para você ficar acomodado, confortável. Para que você possa ter a sua atenção completamente voltada para Deus. E quando você estiver falando, você se concentrar apenas nele. E nada vai te dispersar. Esquece celular. Esquece o que as pessoas querem falar com você. Esquece o seu trabalho. Esquece os amigos. Esquece tudo. E se volta apenas para Deus. E deixa Deus falar com você. Deixa apenas Deus ministrar no seu coração. Você vai perceber que a chama do seu espírito vai se acender de uma forma tal que você nem mesmo imagina o que Deus vai fazer na sua vida. Quando você tiver esse tempo de intimidade com Deus, você vai perceber o fogo do seu espírito vai arder cada vez mais. Vai ser cada vez mais intenso, porque a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é incendiar você. A Bíblia fala que o Senhor, aos seus anjos, o Senhor ele faz ventos. Mas aos seus ministros, aleluia, Deus faz labaredas de fogo. Deus quer fazer você ser uma labareda de fogo na sua casa. Deus quer fazer com que você seja uma labareda de fogo lá no seu trabalho. Mas você vai ser apenas essa labareda de fogo se você construir isso numa vida de relacionamento. Então, Deus está chamando você para isso. Você precisa buscar esse local onde você vai ter um silêncio, você vai ter sossego para buscar Deus. Então, é muito importante você entender que você precisa estar a sós com Deus. Deus está chamando você para ter uma vida de relacionamento, mas você vai estar apenas a sós com o Pai, esquecendo de todas as outras coisas. Agora, a segunda coisa, o segundo aspecto que eu quero te falar, né? Aqui, a primeira coisa que eu te disse foi sobre o lugar certo, um lugar que você vai estar a sós com Deus. Mas a segunda fala de uma posição correta. Agora, qual que é essa posição? Que posição que é essa? É de joelhos? É andando? É como? É deitado? Não. A posição para a nossa oração é a posição de quem está diante da cruz. Você precisa estar você precisa ir para a cruz para ser ouvido. Se você não tem a cruz com você, você não pode ser ouvido. Porque a cruz de Cristo é o que te aproxima. Você estava perdido nos seus pecados, perdido ali na sua sujeira maligna, sujeira do pecado. Mas o sangue de Jesus aproxima você, aproxima completamente. Número 7,
versículo 89, diz que quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar ao Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre 2 querubins, e assim ele falava. Aqui a Bíblia fala que o Senhor, quando ele falava com Moisés, você vai lembrar, Moisés ele falava com Deus na tenda. Era um local de reuniões, um local onde ele se reunia com Deus. E ali naquele local, por que Moisés ele podia ter acesso ao Pai? Ele era alguém da tribo de Levi. Ele era alguém que tinha o sacerdócio no seu sangue. Mas, além disso, você vai perceber uma coisa, que o local que Deus falava, o local que era ali entre as asas dos querubins, era o local onde o sangue do cordeiro era derramado. Então, quando você lê lá em Levítico 16 fala sobre todo o procedimento, o processo como Deus falava. Levítico 16, versículo 14, diz que tomará o sangue do novilho e o espargirá com o dedo sobre o propiciatório ao lado oriental. E perante o propiciatório espargirá do sangue 7 vezes com o dedo. E depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com ele o que fez com o sangue do novilho, espargindo sobre o propiciatório e perante o propiciatório. Então, tinha ali o local onde as asas dos querubins ficavam. Então, tinha um querubim da direita e tinha um querubim da esquerda. As suas asas, elas se encontravam no meio, e o sangue era derramado no meio deles. Quando o sangue era derramado, aquele sangue, ele servia para purificar os pecados de todo o povo, purificar o pecado daquele que estava trazendo a oferta. Então aqui, primeiro fala do sangue do novilho, depois fala do sangue do bode. Então aqui o sangue, ele serve para te aproximar de Deus. O que te aproxima nesses dias é o sangue de Jesus. Então, quando nós lemos em Hebreus capítulo 9, a Bíblia fala que é impossível nós nos achegarmos ao Senhor sem derramamento de sangue. Você só se aproxima de Deus nesses dias pelo sangue de Jesus. É somente pelo sangue. Simplesmente a posição correta é a posição de alguém que se achega diante do Pai com o sangue de Jesus. É por isso que quando você ora e fala, Pai, em nome do Senhor Jesus. É porque você, na sua justiça própria, você não seria ouvido. Deus não ouve uma pessoa de bom coração. Eu sinto muito dizer isso. Deus não ouve as boas pessoas. Deus não ouve aquela pessoa que não tem vício, aquela pessoa que nunca matou, nunca fumou, nunca bebeu. Deus não ouve essa pessoa. Deus ouve aquele que entendeu que de si mesmo ele não presta e que ele precisa do sangue de Jesus para ter a sua vida salva. Deus ouve apenas aqueles que entenderam que a sua vida não serve para nada e de que ele precisa do sangue de Jesus. Teve um dia que eu era essa pessoa boazinha, que não fumava, não bebia, não fazia nada de errado. Mas um dia eu entendi que eu era o primeiro a ir para o inferno, porque eu não tinha o sangue de Jesus na minha vida. E quando eu entendi isso, eu falei, Jesus, eu quero você. Eu te quero, eu desejo você para todos os dias da minha vida. Porque sem o sangue de Jesus, não há remissão de pecados. Sem o sangue de Jesus, nós não temos acesso ao trono da graça de Deus. Então Deus chamou você nesses dias para que você possa experimentar de uma vida abundante, de uma vida sobrenatural. Hoje nós precisamos ter uma consciência de perdão do sangue de Jesus, para que nós possamos ter comunhão, para que nós possamos ter intimidade com o Pai. Deus está chamando você para isso nesses dias. Simplesmente nós não temos uma posição para chegar diante de Deus sem o sangue de Jesus. Se nós não tivermos uma consciência de perdão, nós não vamos ter fé para orar. Se você não entendeu que o sangue de Jesus te lavou dos seus pecados, aí você chega diante de Deus com consciência de pecado, Deus não vai te ouvir. Agora, se você chega diante de Deus e fala, Senhor, eu creio que o Senhor lavou os meus pecados,
Eu creio que hoje eu sou feito nova criatura. E eu creio que o sangue de Jesus me aproxima do Senhor. E que hoje eu estou livre para acessar o trono da graça. Aí sim, as suas orações são ouvidas. Mas primeiro você precisa entender que Jesus, ele te lavou. Que o sangue de Jesus te lavou. É isso que Deus chamou você. É para isso que Deus te chamou. E para a gente concluir, a condição apropriada. Qual é a condição? Quando nós vamos orar, nós precisamos de uma condição diante de Deus. E essa condição é o coração quebrantado. Deus chamou você para ter um coração quebrantado. E Deus, a Bíblia fala, para a gente poder já finalizar, que o Senhor, ele não despreza o coração quebrantado. O Salmo de número 51, 17 diz que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará ao Senhor. A característica de um coração quebrantado é a humildade diante de Deus, a humildade de reconhecer que de si mesmo você não vale nada. De si mesmo você não tem justiça nenhuma. De si mesmo você não presta. Mas quando você tem o sangue de Jesus, você se achega diante de Deus e fala: Senhor, muda minha vida. Muda minha história. Quando você fala com o Senhor, eu sou bem honesto com o Senhor. Eu sei que eu não consigo me achegar a Ti. Mas eu sei que o Senhor está me ouvindo, o Senhor está ouvindo a minha oração com base em nome de Jesus. Porque as orações que são feitas em o nome do Senhor Jesus é quem são ouvidas. Deus, ele quer ouvir as suas orações dessa maneira. Agora, o que é esse espírito quebrantado? O que é esse coração quebrantado? É aquela oração, assim como Jesus, quando eu falei com você, que ele orou com clamor e lágrimas. Esses são dias de você chorar diante de Deus. Chorar diante de Deus pela sua vida. Chorar diante de Deus pela sua família. Chorar diante de Deus por essa situação que você está enfrentando. E falar: Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu preciso de uma transformação na minha história. Senhor, eu preciso que o Senhor faça, que o Senhor intervenha, que o seu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Esses são dias de você orar ao Senhor e pedir para que Ele possa mudar a sua história. Para que Ele possa mudar de fato a sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós vamos cear, hoje é noite de ceia do Senhor. Eu quero convidar você a pegar aí, você que já preparou seus elementos. Gostaria que você ficasse de pé. Você ficasse de pé no seu lugar aí, na sua casa. Você pegasse o seu pão. A Bíblia fala que, havendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do novo pacto, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero desafiar você nesse momento a pegar os elementos da ceia do Senhor. Quero desafiar você a se lembrar do sacrifício que foi feito pelo Senhor Jesus. Antes de você cear, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você, com os elementos na mão, você agradecesse ao Pai, agradecesse a Ele pelo pão, que foi o pão vivo que desceu do céu, o pão que foi moído pelas suas iniquidades, o corpo de Jesus foi moído por você, foi moído para que você pudesse ter vida abundante, para que você pudesse ter hoje vida eterna, para que hoje você pudesse ser livre de toda enfermidade. O castigo que te traz paz hoje estava sobre Ele. Eu quero desafiar você nesse momento, orar pela enfermidade que você está passando e orar declarando e profetizando que o sangue de Jesus lava você de toda enfermidade, lava você de toda dor. Meu Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesse momento nos apropriar do corpo e do sangue de Cristo. Nesse momento nós anunciamos a morte de Jesus,
até que Ele venha. Nesse momento nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém. A Tua palavra, Senhor, nos diz que pelas Suas pisaduras nós somos sarados. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que, ó Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E pelas Suas pisaduras nós somos sarados. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Teu sangue, Ele nos lava de todos os nossos pecados. Amém. O Teu sangue nos aproxima. Meu Pai, que nesses dias nós possamos nos lembrar da aliança que foi feita no Calvário. Ó Deus, o Seu sangue, Ele nos aproximou de tal maneira que é impossível nós conseguirmos ficar longe do Senhor, porque o Senhor nos aproximou. O Senhor hoje nos cercou com a Sua bondade, e a bondade e a misericórdia do Pai nos perseguirão todos os dias da nossa vida. Te agradecemos, Jesus, porque hoje o sacrifício que foi feito, hoje eu tomo posse dele, e hoje eu experimento de cura. Receba cura onde você está. Receba cura, receba saúde, receba alegria, receba descanso na sua alma, receba paz, receba descanso em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você, eu profetizo sobre você que está me ouvindo agora. Receba cura do alto, receba saúde do alto, receba descanso da sua alma, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pode comer do pão, pode beber do cálice. Esse é o pão, esse é o corpo de Cristo, que foi moído pelas suas iniquidades, que foi moído para que você pudesse ter vida, para que você pudesse ter vida em abundância. E esse é o cálice da nova e eterna aliança, que foi dado por você. Eu quero te abençoar nessa noite, abençoar a sua semana, profetizar que você terá uma vida abundante no Senhor, e que essa semana você vai perceber, a sua vida ela não vai ser mais a mesma a partir do momento que você se dispuser a orar diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.